Luneta Sonora na área. E nessa semana eu estou respondendo as 7 perguntas sobre como mostrar o processo também comunica. E eu estou até respondendo uma nesse momento. Se você está vendo esse episódio, você certamente já deve ter visto qual foi a resposta que foi dada para essa pergunta. Inclusive o post de hoje é documentar materializa o progresso. Mas eu já respondi outras 5 perguntas, você pode conferir lá no site josevandrevalar.com.br. E vamos lá, né? Afinal de contas, durante muito tempo, aliás, nos acostumou a enxergar apenas o resultado. A arte pronta, o texto publicado, o site no ar, o vídeo finalizado. Era como se todo o caminho até ali simplesmente não existisse. Mas isso mudou. Hoje, o processo também faz parte da narrativa. E talvez essa tenha sido uma das maiores transformações na forma como nos comunicamos. Mostrar o processo não significa revelar todos os bastidores. Também não significa transformar cada etapa em conteúdo. Significa entender que existe valor na construção, existe valor no rascunho, na primeira ideia, na mesa de trabalho, na folha ainda incompleta, na tela aberta durante a edição, na fotografia feita enquanto um desenho ainda está sendo colorido. Tudo isso comunica porque aproxima. Quando alguém acompanha o desenvolvimento de um projeto, passa a entender que criatividade não acontece por mágica. Ela acontece por tentativa, por repetição, por ajustes, por escolhas, por tempo. Essa percepção muda completamente a relação entre quem cria e quem acompanha. O resultado deixa de parecer distante. Ele passa a ser compreendido como consequência de um processo. É justamente por isso que fotografias, vídeos e registros ganharam tanta importância. Eles documentam, mas também contam histórias. Uma fotografia de um caderno aberto pode dizer muito sobre disciplina. Um vídeo em time-lapse revela horas de trabalho em poucos segundos. Uma sequência de imagens mostra a evolução de uma identidade visual. Cada registro acrescenta uma camada de significado ao projeto. E existe um detalhe importante. Registrar o processo não é expor tudo. Afinal de contas, nem tudo precisa ser publicado. Nem toda ideia precisa sair do caderno. Nem todo teste precisa virar postagem. Existe uma diferença entre compartilhar e selecionar. A comunicação ela também acontece pelas escolhas. Mostrar o processo é escolher aquilo que ajuda a contar uma história. Aquilo que inspira, aquilo que explica, aquilo que aproxima. E ao longo da Revolução Criativa, essa documentação passou a ocupar um espaço cada vez maior. Fotografias dos materiais, vídeos do Bora Desenhar, que é aquele tema que você vê. Hoje mesmo eu postei um vídeo do Bora Desenhar. Eu faço isso toda segunda, quarta e sexta com não o desenho em si, mas mostrando os comandos do processo diferente dos vídeos que você vê todo dia, que é o desenho simplesmente nascendo, mas o desenho não simplesmente nasce. É como é que eu vou mostrar isso? E uma coisa que esses desenhos eu mostro praticamente um ano depois que eles são publicados no site, ou seja, já teriam que estar lá. E um ano depois, como é que foi? É basicamente assim. Então é isso. Fotografias dos materiais, como você já vê quase em alguns tempos, em TBTs e outras coisas. Os vídeos do Bora Desenhar, que eu acabei de falar. Os bastidores da criação. Imagens das séries em desenvolvimento. Tudo isso ajuda a construir uma memória visual do projeto. E talvez seja essa uma das maiores riquezas desse processo. Porque memória também é patrimônio. Quando olhamos para trás, conseguimos perceber a evolução. As técnicas que mudaram, os materiais que ficaram, os hábitos que nasceram, as ideias que amadureceram. Ou até mesmo o cenário, que é esse aqui. Mas será que vai continuar assim, com essa parede azul, daqui a um ano? Talvez alguma coisa de diferente vá ilustrar essa parede. Um outro cenário, um outro ângulo, porque, por exemplo, o Luneta Sonora, quando começou o vídeo, ele começou em outro ângulo. Mas será que essa parede vai mudar? Isso faz parte também. Então,
É sobre a evolução que a gente consegue perceber quando olha para trás, sobre as técnicas que mudaram, os materiais que ficaram, os hábitos que nasceram e as ideias que amadureceram. Sem registro, parte dessa história simplesmente desapareceria. No fim das contas, mostrar o processo é também um exercício de comunicação. É dizer que criar leva tempo, que boas ideias precisam ser construídas, que disciplina faz parte da criatividade e que cada projeto carrega uma história muito maior do que aquela que aparece na publicação final. Talvez seja justamente isso que torna o processo tão importante. Tão importante, né? Ele não existe apenas para chegar ao resultado. Ele existe, melhor, ele também merece ser lembrado. Porque a revolução criativa não é feita apenas pelas obras que vão ao ar. Ela também é construída pelos caminhos que levaram até elas. Ok? Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast, na sua plataforma de áudio preferida, nos sites, no YouTube e no Spotify, onde você está vendo esse vídeo, mas nas demais plataformas você vê o áudio. Melhor, ouve o áudio, quem vê o áudio. Nas redes sociais eu estou no @Josivandro Avelar, no X e no Tumblr @Josivandro, e a gente se encontra por aí. E no próximo episódio, né? E sei lá o que mais eu vou falar aí. Que importa é isso. Tá entregue o episódio de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.